Estou aqui sozinho. Todo mundo que está entrando aí, se está surpreso pela minha presença, eu sou a Carol Rodrigues, estão aqui esperando a Vanessa, acabou de conectar. Oi, Vanessa, tudo bem? Vanessa Forte. Oi, Marina, tudo bem? Estão todas se unindo a nós agora. Essa é uma novidade para mim, gente, então, por favor, me perdoem se cometer alguns erros aí. Eu nunca hospedei uma live antes, só fui convidada. Então, por favor, um pouquinho de paciência às vezes. Mas eu acho que a gente pode esperar uns 2 minutinhos para as pessoas entrarem. Mas acho que vale a pena firmar. A gente está aqui para conversar um pouco sobre o prêmio de argumento de longa-metragem infantil do ano passado, do quarto prêmio Cabiria. Vamos fazer essa conversa, né, de 1h30, começando agora comigo com a Vanessa, depois falando com as vencedoras do prêmio. E lembrando que o prêmio Cabiria está aberto novamente até dia 10 de julho. A gente vai relembrar isso ao longo da conversa, mas de qualquer maneira ele está aberto até dia 10 de julho com preço promocional e depois até dia 31 de julho. E com 4 categorias. Esse ano tem a categoria também de piloto de série documental, né? Então a gente tem piloto de série ficção, argumento de longa-metragem infanto-juvenil e roteiro de longa ficção, e com vários prêmios muito massa, assim. É só dar uma olhada no site. E tem, e uma coisa muito importante é que tem gratuidade para roteiristas negras, indígenas e mulheres trans. Eu acho que é muito importante nesse momento que a gente vem discutindo, né, sobre questões de representatividade, diversidade e políticas afirmativas, a gente falar sobre gratuidade e isenção de taxa, né, nesses prêmios. Mas vamos lá. Oi, gente. Boa tarde. Isso também é muito estranho. Minha primeira e acho que espero única live da vida. Então, na verdade, eu só acrescentaria que tem uma coisa muito legal dentro da reflexão que Marília, que Vânia fizeram, e que ano passado foi a primeira vez, né, desse prêmio para argumento infanto-juvenil. Antes tinha para roteiros de documentário, roteiros de ficção, de longa de ficção, e aí elas criaram esse prêmio e foi muito legal, porque dentro de uma perspectiva de todos os laboratórios disponíveis, né, apesar de serem todos muito difíceis de entrar, elas fizeram uma coisa meio complementar, porque o próprio Novas Histórias, né, o laboratório Novas Histórias tem o laboratório para infanto-juvenil, inclusive eu e Carol já trabalhamos juntas um ano, né, como na parte lá com o pessoal, com a equipe de seleção. Então nesse sentido, com um espírito muito colaborativo de fortalecimento também, apesar de Novas Histórias ser uma das iniciativas de laboratório mais antigas do Brasil. Os tamanhos, né, assim, tem uma coisa proporcional, mas eu acho que o Cabiria tem um negócio muito legal, que é um olhar muito de se articular, de colaborar, um espírito muito de colaboração, que está dentro dessa perspectiva de uma proposta afirmativa, né, que tem a ver um pouco com o que a Carol falava, mas, enfim, só queria destacar isso, e o Cabiria tem essa coisa de estar, acho que na sexta edição, né, Marília? Ajuda a gente. Quinta? Eu acho que é quinta. Marília, pode confirmar aí pra gente. Acho que ele é mais velho já. Mas essa iniciativa... É de 2015, né? Que é essa iniciativa de Marília, né? Que a Marília criou o prêmio. Quinta. Que está agregando aí um monte de gente. Ano passado teve o festival. Enfim, esse ano promete várias novidades, enfim. Muito massa. E obrigada por convidar a gente, Marília, Vânia. Obrigada, sim.
Não, e eu acho que é uma coisa que a gente vai conversar até, né, o que foi o laboratório, mas é um prêmio que visa ajudar as roteiristas justamente a melhorarem o seu projeto, né? A 2015 foi a campanha, a premiação foi entregue em 2016. Muito Então, legal. estamos aí respondidas. Estamos na quinta edição do Prêmio Cabiria, né? É, então, foi isso, né? Essa experiência de fazer o laboratório ano passado para os argumentos, né? Então, eu acho que é algo muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente fala, às vezes só ter um prêmio, obviamente que a gente está falando de retribuição do trabalho que a gente veio fazendo nos últimos tempos, né? Mas você ter tanto uma plataforma que você se apresenta enquanto profissional no mercado, quanto algo que te estimule a melhorar o projeto, uma plataforma de visibilidade desse mesmo projeto, conseguir atrair uma produtora, um canal, no caso dos pilotos de série, né? Eu acho que é sempre estimulante, né? Eu acho que foi uma das experiências de laboratório mais divertidas também que a gente passou. Foi maravilhoso, né? Não, foi muito massa. E tem uma coisa que o momento do argumento, né, que ainda, mesmo que, independente de que versão você esteja no argumento, que ali tem uma parte bem de desenvolvimento, de pensar sobre o personagem, né, de pensar sobre, enfim, as questões, as dimensões argumentais e temáticas que você quer tratar, e aí também o quanto que a gente, quando fala de público infanto-juvenil, passa por questões de ponto de vista, dentro desse desafio de pensar o infanto-juvenil para Sim, fora dos clichês do infanto do juvenil, sim, de todo um retrato que tem do infanto juvenil que é muito ligado a um olhar mesmo romantizado. romantizado, poético, como se ser criança fosse a coisa mais ok, né, do mundo, e ao mesmo tempo também, se a gente pensar numa perspectiva de mercado, o quanto que às vezes é um olhar super burguês, é um olhar super da Sim, branquitude, enfim, o quanto que a nossa reflexão foi passando um pouco por isso, para pensar o quanto que as histórias falam sobre territórios, falam sobre pluriversalidade de sim, infância, né, enfim. Então, eu acho que nesse curtinho tempo que a gente teve no Unilab do ano passado, a gente fez essas discussões de um jeito muito divertido e muito ao mesmo sim, tempo forte, né, Carol? Assim. sim. Não, eu acho que isso que você trouxe, né? Eu acho que foi uma foi o centro da nossa decisão, né? De enquanto júri, mas também foi o centro do que nós trabalhamos junto às roteiristas, né? E realizadoras também. É, mas pensar como trazer essa infância difícil, assustadora, que exprima um pouco esse momento histórico que a gente está vivendo, quão relevantes elas são, né, justamente para esse momento que, não só enquanto país, mas pensando elas enquanto sujeitos ativos no mundo, né? Então nós temos uma personagem lésbica, uma personagem negra, e em que sentido elas refletem essas ansiedades, né? Que é uma das questões, um dos nossos critérios que mais pesaram, né? Inclusive, né? E em que sentido e elas enquanto personagens, a gente falou muito disso, que a gente estava interessado em narrativas que fossem centradas em personagens, né, enquanto elas propunham para os espectadores um olhar desafiador sobre o mundo, né? Um olhar que não fosse normatizador, um olhar que não fosse de se adequar às regras, mas um olhar que se propusesse a subverter as regras, né? Um olhar que se propusesse a recriar o mundo, né? Porque eu acho que a gente está nesse momento de inventar as novas formas, né? Então, isso foi algo que a gente priorizou, né? Na hora de avaliar e escolher os projetos. E eu acho que, enfim, daqui a pouquinho você vai conversar com a Marina e depois eu com a Sim, Bia, né?
Mas, assim, tem uma coisa que eu acho que é muito, que talvez abra e talvez seja até mais forte fazer uma relação com o projeto da Marina, né? O argumento de Marina, que é essa coisa que é, enfim, indo um pouco aí no fluxo que você criou, essa coisa da universalidade, né? Assim, essa coisa que é uma coisa mais do que só contemporânea, ele não é um tema do Trend Topics, mas que ele é uma questão da vida, né, de muitas crianças, e essa coisa de um trânsito, né, da gente pensar a coisa dos territórios mesmo, porque o que acontece é que é isso, assim, né, uma personagem que é uma criança preta que está num espaço que é um espaço branco, e como que é esse trânsito. Isso tem uma série de conflitos subjetivos e políticos também para essa criança, no caso, para essa personagem. E a gente, se a gente universaliza essa história, a gente não vai dar conta, né? Então, é uma pessoa como Marina, que é uma autora preta, que tem muito da biografia dela na história, né? Então, assim, o quanto que tem Sem tudo a dar ver com o que a spoilers gente... dessas Não, experiências. desculpa, assim, desculpa, Marina, mas assim, que eu acho que isso é um tema que sempre esteve urgente, que faz parte da história do nosso país, da história do mundo, mas da história do nosso país, mas que agora tá todo mundo que, precisamos falar sobre isso, né? Assim, precisamos pensar, e eu acho que isso também passou pelas nossas discussões, tanto de júri, né, Carol? Sim. Como como também ali no debate com as meninas, né? Adorei, Marina. Não, foi definitivamente foi uma das nossas principais preocupações, né? A gente está num. É que eu acho muito especial esse momento para a gente discutir esses dois projetos, porque a gente está no mês do orgulho LGBTQ. Então, é um momento em que a gente relembra a revolta de Stonewall, né, no mundo inteiro e como se repercutiu isso no movimento LGBTQ moderno, né, e pensar. E é interessante discutir isso dentro do projeto da Bia, né, porque ela traz um olhar bastante intrigante e interessante dessa descoberta, né, e vamos deixar, também vou tentar não adiantar tantas coisas, mas e um momento especial desse levante negro e antirracista, dessas discussões, que é motivada, sim, por um extremo de violência, mas que definitivamente não é o único. Nós estamos falando desse lugar onde João Pedro, os Miguéis acontecem todos os dias, né? Então, é uma reflexão e tem uma contundência, né? E como elas conseguiram traduzir isso dentro da estrutura das suas próprias histórias, né? Não são escolhas oportunistas. Eu acho que isso é bem importante, né? Vocês vão ouvir vocês vão ouvir elas falando sobre os projetos e vocês vão ver como é visceral, assim, né? Como eu lembro os momentos que nós ouvimos, né? O porquê que cada uma escolheu essas histórias e foi algo. Eu lembro que a gente ficou assim atordoada, né? Porque é muito ressoa, né? Você vê que elas foram tão verdadeiras e se permitiram ser vulneráveis nessa criação que você vê isso nas palavras de um argumento ainda, né? Nem de um roteiro. É muito louco, assim, eu acho que com tudo que tem acontecido, assim, ainda com o espaço dilatado desse estado pandêmico que a gente está vendo, né, se a gente pensar, enfim, desde a história de Miguel, né, assim, desde antes até, de todos esses adolescentes, do Guilherme, enfim, de todos os adolescentes que estão sofrendo uma João série Pedro, João Vitor, de sim. enfim. E aí tem uma coisa que eu acho que eu tenho pensado muito, assim, até para a vida e também como trabalho como roteirista, que é essa coisa que tem um pouco que eu queria fazer relação com o que você está falando agora, que é essa coisa do direito de saber, de conhecer a sua própria biografia, assim, né?
Então, e para mim, isso passa a ser quase que como um propósito para o meu trabalho como roteirista. Assim, é muito abstrato isso, mas assim, é quase que uma perseguição por biografias, uma perseguição por histórias de vida para garantir as histórias como histórias de vida, né? Assim, então, quando você fala isso, dessa sensação que a gente teve desses dois projetos, eles partem, que é exatamente, eu estou falando exatamente o que você disse de um outro jeito, assim, que é essa coisa que parte de um lugar muito genuíno das meninas, que aí que é um lugar que eu Gabi também transita, que é dos projetos autorais, né? Assim, que é óbvio que são esses projetos que às vezes levam um tempão para serem, né, para a gente fazer, enfim. Gente que tem grana às vezes leva 8 anos, né, para fazer um filme, então Sim. tá tudo bem, gente. A gente uma hora chega, ou pelo menos a gente tá aí elaborando as nossas histórias, aprendendo a fazer para fazer outras coisas e vai criando, arrumando jeitos, assim, né? Mas é isso, assim, para mim essas duas histórias, elas são isso, assim, perseguição de biografias, biografias como cura, como potência, sabe? Para mim, pensar histórias para criança, né, ou com personagens protagonistas, crianças, adolescentes, tem a ver com isso, assim, de criar esse elo para inspirar as crianças a tecer o seu próprio lastro de vida, tecer a sua própria biografia, conhecer e se fortalecer. E para mim essas histórias, ó, são absolutamente Sim. isso. São muito isso. Fortalecê-las enquanto ativas construtores da história. Alguns com o da Bia mais direto, né? Porque estamos falando de uma história de viagem no tempo. E o da Ficção Martina, científica. essa. Ficção E ficção, científica. exatamente, ficção científica. E o da Marina, justamente um que reconstrói essa biografia, né? Repensa os seus lastros, repensa suas relações, é, e tenta buscar espaços de cura quando todo o seu cotidiano é adoecedor, né? É destruidor. Então eu acho interessante como desde faz 7 meses, né, que a gente que foi o laboratório, desde o laboratório essas histórias têm repercutido, ressoado, me atravessado desde então, assim. Eu acho que elas foram se tornando cada vez mais atuais. E só quem está entrando agora, só relembrando, estamos falando aqui sobre a nossa experiência enquanto juradas do Prêmio Cabiria, do 4º Prêmio Cabiria ano passado. E estamos fazendo essa conversa tanto para conversar com as autoras daqui a pouco. Daqui 12 minutinhos a gente conversa com a Marina, depois a Vanessa fala com a Bia. As ganhadoras do prêmio de argumento de longa-metragem infanto-juvenil do ano passado. Então, se vocês tiverem perguntas também, a gente pode ir mandando. A gente está conversando aqui um pouco sobre os critérios que a gente usou nas escolhas e como foi. Eu acho que assim, foi muito. Uma experiência. Aliás, uma coisa interessante, eu não sei se as meninas sabem, eu acho que a gente comentou isso com elas. Essas foram projetos. A gente escolheu por unanimidade, né? A gente foi maravilhoso, assim. Quais são o seu top 3? As duas estavam com o mesmo top 3, assim. Pode crer. Foi. Não, é porque eu participei também do júri de pilotos de série e foi intenso. Eu queria dizer que as escolhas não foram tão unanimidade, assim. Mas o que é interessante, assim, né? Mas talvez porque uma coisa que nós fomos sentindo, né, Vanessa? Que a gente. A Marina disse que não sabia, olha só. Então, fique sabendo agora. E eu acho que a gente sentiu que a gente estava na mesma busca, né? Os nossos critérios, buscas estéticas e políticas e de sentido no mundo estavam muito coladas. Então eu acho que foi uma das coisas que os projetos reverberaram justamente isso, né? Tem uma coisa talvez massa que eu acho que meio que a gente ficou, sei lá, da quantidade de horas que a gente ficou conversando com as meninas, teve um lugar que eu acho que é um dos pontos um pouco, quando a gente pensa filmes de personagem
e para infanto-juvenil, né? Assim, que você tem protagonistas crianças, protagonistas adolescentes. E aí, como fugir desse pedagogês, que é muito Sim, nossa. de um Sim. histórico de produção infanto-juvenil, o que, que é realmente fazer história, o que, que é realmente criar núcleos argumentais que tenham a ver com, com realidades infantis, né, dentro de uma ideia Uhum. de universalidade, né, de infâncias e tal. E a gente ficou um tempão falando o que, que é fazer uma história sobre o ponto de vista infantil, sem Verdade. infantilizar, sem fazer um protótipo de adulto, né? Assim, o que, que é considerar que sim, as crianças têm falhas, inclusive falhas que estão relacionadas a aprendizados de personalidade, de caráter, de, né, assim, Sim. e que às vezes a gente tem talvez por um filtro de pedagogês, de moralidade, que tem muito na produção infanto-juvenil, de moralidade é importante, de moralismo, né? Assim, Sim. então, eu acho que a gente... como que pensar questões éticas na Sim. infância, não tem para mim, por exemplo, eu estava revendo todos os filmes de Courier desses dias, e não é para o público infanto-juvenil, mas ele traz muitos personagens infantis, assim, tem crianças em todos os filmes dele, e são crianças que sempre eles que estão trazendo, ele cria personagens sempre em estados de consciência profundo, e são as crianças que criam os pontos de viradas mais importantes para o filme, assim. Então, assim, tipo, é isso, cara, é um respeito com as infâncias, como alguém pensante dentro da especificidade do momento de vida da criança, da realidade, do contexto. Estou fazendo um trabalho com a Clélia Rosa em um outro rolê, que ela é uma pedagoga, especialista, mestre em relações étnicos raciais, assim, ela é foda. E ela fala assim, ela fala, nossa, eu odeio essas coisas de pedagogia, essas teorias de pedagogia. Para mim, é contexto, você tem que pensar. Aí eu falei, gente, isso é pensar história também, entendeu? Você tem que pensar o contexto. Se você não pensa esse atravessamento, você vai dentro dessa perspectiva de universalidade e nunca vai Sim. conseguir essa diversidade, essa pluriversalidade que é tão importante para as histórias infantis também, né? E infanto-juvenis. Não, exatamente, porque quando você está falando de universalidade, na verdade você está escondendo uma história de genocídio e apagamento, né? Inclusive o projeto da Marina traz esse processo, né? Esse processo de apagamento de identidades no cotidiano de uma garota que dança balé. É, então eu acho que a gente foi isso certamente foi uma das coisas, né? Como ser particular e ao mesmo tempo que é esse particular específico, mas ao mesmo tempo consegue ressoar e mostrar essa busca de algo maior, né? De algo, essa forma de conexão de valores entre as demais pessoas, assim, né? Eu acho. Fala. Não, manda ver. Não é. Terminou o raciocínio. é não é. Eu. Não, é que eu só tava pensando que em quão danoso é essa ideia de universal, porque uma das questões é justamente você está crescendo, você está tentando entender quem você é, e quando você se destoa do que é tido como padrão e universal, você adoece, né? Você se sente marginal, pária, o estranho em todos os sentidos, né? Seja em relação a num mundo dominado pela branquitude, você todas as pessoas negras, que são 55% do nosso país, de pretos e pardos. Quando você está falando de uma normalização, uma heteronormatividade, em que se você sente e é até uma questão de fluidez da sexualidade, que é algo que vai se consolidar e vai passar por anos, não se fecha anos, não se fecha até hoje, né? Eu tô com 35 anos e isso é algo que ainda só que você trabalha com isso, né? Com
esses padrões que você tem que se adequar. Então, se você cresce sem saber que você pode experimentar, testar e errar, isso é muito violento, né? É muito violento. Inclusive, por isso que não, é que a gente está falando de um processo de adoecimento que pode resultar em violência contra si mesmo, assim, né? Que é muito danoso. A gente não está falando de coisas sem repercussão, né? Não, e acho que isso gera pra gente um baita desafio dramatúrgico mesmo, quando a gente Sim. precisa criar histórias o que é circunscrever um senso comum, né? O que é circunscrever algo dentro de uma perspectiva não binária, em todos os sentidos, sejam Sim. esses que você está falando, seja a própria construção de antagonismo, né? O que é antagonismo? Sim. É um antagonismo extra-campo, é um antagonismo contraditório. Então, essa coisa fácil da própria vilania que tem na produção infanto-juvenil, né? O corporificar, materializar, que é, enfim, dentro das fábulas e das outras coisas que trazem muito isso. Mas como que é também, dentro de uma estrutura dramatúrgica, criar uma estrutura dramatúrgica um pouco mais complexa para tratar de uma forma não binária, né? Assim, a própria questão da moralidade, essa moralidade cristã, e oferecer histórias mais complexas para as crianças. É um baita desafio, né? E para os adolescentes, para os jovens, enfim. Não, e eu acho que o maior desafio é justamente propor para as crianças que essa moralidade, essa história, essa construção, justamente está em construção. Né? Elas podem participar ativamente e desconstruir isso, se acaso elas não se sentirem acolhidas por isso, né? Elas podem desafiar, né? Elas podem reconstruir o mundo. Aliás, eu gosto dessa geração, que essa geração aprendeu isso muito bem, assim, nesse sentido. Não, eu acho que a expansão dessas dramaturgias para além do campo da ficção estrita, além do cinema, das séries, mas também quando a gente pensa a produção audiovisual, passando pela produção do YouTube, pelos TikToks da vida e por todas essas produções, que são produções audiovisuais de troca e de questionamento, são justamente... Você produz esses sujeitos que estão se colocando na linha de frente da transformação do mundo, né? Então, eu acho que o nosso desafio é trazer uma dramaturgia que consiga dar conta desse contexto, né? Sem contar que a gente vai ver, né, que o quanto que nós adultos estamos sendo atravessados por essa coisa da pandemia, do coronavírus, né, do coronavírus. Coronavírus! Mas, e o quanto que as crianças, né, o quanto que essa geração está sendo atravessada, por isso que a gente não tem ideia. Mas aconteceu uma coisa muito, muito boa, de uma amiga estava fazendo uma reunião e a amiga tem uma filhinha de 3 anos que entra na reunião, uma vez ou outra, né? São reuniões super grandes e ela aparece, dá oi e tal. E aí ela veio, tem uma hora que ela apareceu, mãe, liga a live da Peppa Pig pra mim. Então, tipo, a gente tá fazendo live pra tudo, ela quer uma live. Então, assim, eu queria dizer que essa é uma ideia genial, assim. Há 3 anos ela tem. Mas, assim, é isso, assim, o que é pensar essa geração, o que é fazer coisas para essa geração, né, assim. A gente está sempre atrasado, né? Quando pensa em super atrasado. Até porque as produções demoram muito tempo para serem feitas e tal. Mas, sim. Mas isso é uma coisa que a gente vai ter que passar a pensar em todos os nossos projetos, né? Porque isso é uma questão histórica que a gente ainda está sendo atravessado. Enfim, vamos ver o que vai... Né? Eu estou curiosa para saber... as próximas produções, né? O que está sendo escrito neste período, nesse processo, no coração disso. E aí a gente vai começar conversando com a Marina agora, pensar como foi desde há 7 meses atrás.
Vamos ver. E ela falar um pouco sobre o projeto também, porque eu acho que ela. Vocês vão ver, gente. Eu não sei se eu tô trazendo demais isso, mas pode crescer as expectativas aí, porque é uma coisa muito bonita de ver. Até porque a gente está em um status do projeto, né? Ela vai atualizar Ah, é todos. verdade, é verdade. E assim, só uma coisa para quem tá agora, rapidinho, Carol, já vou embora, rapidinho. Então a gente fez essa Ah, é verdade. primeira meia hora, eu e a Carol. Uhum. Aí agora vai fazer uma próxima meia hora de Carol com Marina, que é uma das ganhadoras do prêmio do ano passado. E aí depois eu vou entrar como Kabira e vou conversar com Bia, que é a outra ganhadora. Então, ó, até Sim. já. Tchau. Beijo, gente. É beijo, mas até daqui a pouquinho. Beijo. Deixa, vou Tchau. tirar você. Tchau. Marina, dê um oi, então, para eu convidar você. Deixa eu ver aqui se eu acho você. Marina, Marina. Aqui, achei. Vamos lá, Marina entrando. Ê! Oi, Bem-vinda! Tudo obrigada. E aí, bem? Carol, tudo bem? Tudo Gente, primeira bem? live, só vocês mesmo. Eu sou meio Maravilhoso, envergonhada. maravilhoso. Imagina, tá em casa. Sabe que tá em casa. Verdade, verdade. Ai, foi muito bom o Lab, né? Fiquei bem Foi muito animada de maravilhoso. relembrar um pouquinho de como foi essa troca com vocês, com você e com a Vanessa. Então vamos E com a começar Bia, né? com. Sim, sim. Vamos começar com o princípio. Queria que você falasse um pouco sobre o projeto. E aí a gente, né, apresentar para a gente Cora e a gente começa a conversa a partir daí. Sim, então, o projeto, ele surgiu quando eu estava começando a tirar alguns projetos, alguns textos meus, né, da gaveta, porque eu escrevia as coisas e falava, gente, não tá bom, não tá bom. E aí eu escrevi num outro prêmio um projeto meu que eu fui finalista e aí parece que eu comecei a acreditar de fato, assim, sabe? Que, nossa, as pessoas estão realmente enxergando um valor, que a gente tem essa dificuldade, né? Da gente enxergar valor nas coisas que a gente escreve, que a gente faz. Principalmente quando é uma indústria, né, que é muito elitista, embranquecida. Então a gente fala, mas eu, roteirista, nunca tinha pensado, né, em mim como uma mulher preta que pudesse ser roteirista. Então Cora veio nesse momento e eu lembro muito de ter participado da FLUP também, né, que foi o Laboratório de Narrativas Negras, e de realmente começar a ver talentos ali querendo falar sobre assuntos que achavam que eram relevantes, eram importantes. E eu sempre tive uma relação muito forte com a dança, né? A maior parte da minha adolescência, da minha infância, foi muito voltada para isso. Então, quando eu pensei em algum projeto, em algo que eu quisesse escrever, que trouxesse essa verdade, que como o Marton, que foi meu orientador na FLUP, fala, ser roteirista é colocar a bunda na janela, eu falei assim, tá, Sim. então vamos lá, vamos começar a procurar sobre o que eu gostaria de falar. E aí surgiu Cora, né? E eu pensei muito em como eu poderia contar essa história para meninas, para jovens pretos que nunca viram essa representação de uma bailarina preta de ficção, né, de uma história que seja ficcional e brasileira, né? Então, eu cresci muito vendo pessoas inspiradoras pretas, meus amigos da dança, vários moram fora do país, alguns acho que estão até aqui na live assistindo, mas enfim, o Irlão, o Lamin, a Coraci, que foram pessoas que eu troquei muito e eu estava conversando com eles muito sobre o que eu estava escrevendo e querendo trazer essa verdade, e eu percebi que tinha realmente esse apagamento. Então eu falei assim, não, vou pensar em uma história que fale sobre isso e que fale sobre isso com uma profundidade e não sendo tão ingênua, né? Porque pensando num produto que seja voltado para o infanto-juvenil, a gente sempre tem a tendência ao didatismo. E eu não era uma adolescente rasa, né? Então eu era uma adolescente complexa. Então, pensar numa adolescente complexa, num espaço super embranquecido e querendo ser alguém é um desafio, né?
E aí, Cora surgiu muito desse momento meu de querer, talvez, acessar a dança de outra forma. E aí, quando a gente foi para o Lab, que foi quase uma sessão de terapia, né? Que eu fui, eu devo ser bem sensível, não sei, que eu lembro que eu chorei e compartilhando algumas coisas, porque realmente quando você sonha em ser bailarino, você amadurece muito, né? Porque você está num lugar que é competitivo, lidando com questões que talvez você só fosse lidar um pouco mais velha, tirando essa dedicação que é bem de horas e horas de você se dedicando àquilo ali, né? Então eu comecei a olhar para como foi essa minha adolescência e eu lembrei de muitas coisas. E por mais que eu não dance, eu tenho muitos amigos, como eu disse, que dançam, que estão em grandes companhias. E voltei a assistir também alguns filmes sobre dança e, assim, bailarino preto não tem, assim, sabe? Nenhum filme. Nos filmes que todo mundo já assistiu de dança, que cresceram assistindo, nunca tinha essa representação. Tem um figurante ou um elenco terciário ali que tem uma falinha ou outra, mas não tem um arco. O melhor amigo, né? Melhor amigo, mas não tem um arco de um bailarino para mostrar também essas particularidades do que é ser uma pessoa preta naquele espaço, né? Então, eu tentei trazer um pouquinho, voltei também porque eu sou jornalista, né, de formação, então sou pesquisadora, né? Trabalhei 3 anos, meus últimos 3 anos como pesquisadora, então eu gosto muito de ouvir histórias. Muito, assim, sabe? Às vezes eu tenho até uma obsessão, vamos colocar assim, porque eu acho que através da pesquisa, falando do momento que o projeto tá, né? Eu voltei um pouco na pesquisa por tudo que vocês trouxeram de fragilidades mesmo do projeto. Só que foi muito bacana também ver vocês acreditando e identificando um valor, identificando um sentido daquele projeto ser feito, né? Então, foi muito bacana nesse sentido, o Lab, tanto com vocês, como falando sobre produção e distribuição. Todo mundo muito falando, caramba, o mercado tá procurando histórias assim. Gente, ele ia ficar na gaveta se não fosse cabia. Sabe, uma coisa assim. E aí foi muito bacana esse sentido. E eu voltei um pouco para a pesquisa, e por mais que cada bailarino negro que eu converso tenha uma trajetória, tem muitas similaridades. Tem muita similaridade de ter um corpo preto ocupando e buscando um sonho que não era para ser nosso, assim, sabe? Então, eu voltei muito a ouvir, meus amigos já devem estar até cansados de tanto que eu pergunto coisas. E também tentei me aproximar, porque foi uma das questões que falaram. Eu acho que ainda está um pouco ingênuo, acho que ainda está querendo proteger, que a gente tem essa coisa de querer proteger, né? Proteger a nossa protagonista. Estou falando muito, tá, Carol? Se você quiser falar alguma coisa. Não, vai em frente, tá? Incrível. Eu não tenho kill. Enfim, dessas fragilidades e dessas... É isso, né? A gente tem que revirar o texto de cabeça para baixo e tá bom, não tá bom, e a gente vai fazendo isso até ficar um pouquinho próximo do que a gente de fato quer falar, sabe? Sim. Não, é que a gente conversou bastante, né, sobre essa questão da proteção da personagem, permitir que ela erre, permitir que ela... Porque a gente estava falando de uma personagem adoecida pelo embranquecimento, né? É uma personagem que inclusive tem um arco de reencontro com a própria história, com a própria família. Então, foi um momento, acho que foi nesse momento que todos nós choramos, né? De justamente isso, de libertar a personagem, né? Para ela viver o seu próprio caminho. Que eu acho que é o mais difícil. Que eu até ia perguntar para você, assim, quais as pontes que você vê entre o ser bailarina e o ser roteirista? Porque ouvindo você falar sobre isso, eu senti muitas coisas, como o trabalho contínuo, refazer, e aí eu queria saber... Nossa, eu não tinha pensado sobre isso, agora você falou. Talvez eu esteja me encontrando tanto no roteiro, porque tem que ter essa resiliência e achar que nunca tá bom o suficiente.
E eu acho que quando você dança, tem muito isso, né? De repete, faz de novo, não tá bom o suficiente, você tem que dar o seu melhor. E o seu trabalho chegando para o outro, né? E muito através da arte tem isso, né? Tipo, a dança você vai se apresentar e tem várias pessoas te olhando e assistindo. E tem essa conexão, né? Esse momento de entrega, de se entregar aquela experiência, né? De vivenciar aquilo ali. E o que é assistir um filme, o que é assistir uma série, o que é assistir uma peça. Então, agora você falando isso, realmente talvez seja um novo momento meu, mas trazendo muito do que a dança também me ensinou, né? Porque é isso, tem todas as dificuldades, mas também tem muitos ensinamentos, né? Então, eu acho que talvez a similaridade seja realmente nunca estar satisfeita, sempre buscando melhorar, sempre buscando muita verdade. Eu acho que é isso. E quando a Vanessa falou, essa questão de histórias biográficas, eu acho que pensar num projeto, né, numa história voltada para o infanto-juvenil, falando sobre protagonismo preto, tem muito essa questão também de histórias inspiracionais, né? Então eu fico assim, eu quero inspirar, mas eu também quero mostrar que não é tão fácil. Enfim, é um dilema, assim, sabe? É um dilema grande. Mas eu acho que quando a gente conversou até no Lab, essa história com certeza é muito mais para inspirar e para mostrar que, enfim, existem essas pessoas, existem esses sonhos e existem pessoas pretas sonhando coisas que nunca foram sonhadas pra gente. Eu acho que é um pouco sobre isso. Nossa, maravilhoso. Não, tem várias questões, mas o que aconteceu depois do laboratório, assim, eu acho, a gente conversou um pouquinho antes, você disse que tem pensado em transformar o projeto numa série, e então, se isso, né, dentro disso, quais você tem sentido que tem sido os maiores desafios dessa adaptação e desse desenvolvimento? Sim, então, eu acho que os desafios para pensar, né, numa série, porque eu tinha muito claro, e tem isso, né? Por que eu comecei a pensar em adaptar para a série? Porque a gente quer muito desenvolver os nossos projetos, como vocês falaram antes também, pessoas que têm grana demoram 8 anos com o projeto. Avalia gente que tem que pagar boleto e querer, enfim, fazer metade do seu tempo está concentrado em pagar as coisas. Então, eu me vejo, às vezes, pensando antes de dormir no projeto. Assim que eu acordo, vou salvando várias coisas, enfim, para me inspirar. Mas eu acho que a maior dificuldade mesmo é porque eu estava muito focada num arco, né, menor. Então, quando você pensa em série, você tem que desenvolver bem mais os personagens para ter essa identificação não só com a protagonista, mas com todo mundo que cerca a protagonista, de também não ficar, os outros personagens não ficarem rasos. Então, acho que a dificuldade é essa, de pensar numa história que faça sentido e que não seja quis transformar porque foi a oportunidade que apareceu, mas de trazer essa profundidade e trazer essa profundidade para a história, assim, sabe? Se eu quero contar uma história que vai fazer uma pessoa se prender durante 8 horas, vamos colocar assim, realmente tem que trazer muito mais do que o que eu estava pensando pro longa, né? Então, eu tenho assistido muito, principalmente as séries que tem essa temática de dança, de arte, e percebendo algumas coisas que, nossa, tá arrastado. Como eu posso fazer para não ser tão arrastado assim? Parece que quando você quer transformar numa série só por transformar, tem várias... Fica meio que embarrigado, enfim, você não consegue prender tanto. A pessoa começa com uma expectativa lá em cima de assistir, mas no quarto episódio tá bom, já fui até o quarto, então eu vou acabar, porque, né, já perdi... não perdi o tempo, mas assim, já me entreguei para aquela história. Perdeu tempo, sim. Perdeu tempo, sim. Mas eu acho que tem muito disso, assim, de querer trazer uma série que explore muito mais o que eu quero falar, sabe? Então, acho que a dificuldade está sendo essa de voltar a olhar de novo o que eu escrevi e tentar pensar em outras temáticas também, né? Que possam aparecer ali para abordar. E é isso, pensar em personagens que façam a gente... sei lá, um dia qualquer, você, caramba, lembrei agora daquela personagem daquela série. Se eu conseguir isso, gente, acho que vai demorar um pouco, mas vai ser incrível, né? Da gente
se vê nos personagens. Eu acho que é isso. Eu acho que um longa você até se vê nos personagens, mas a série parece que você tem essa conexão mais forte, assim, sabe? Porque você tem mais tempo de tela com outros personagens. Então tem que ter esse cuidado, né, nessa construção. Né, só uma coisa, eu tô vendo os comentários das pessoas aqui, tem gente já falando que quer trabalhar. Ó, a Gautier já disse que quer trabalhar na série, ela disse que nunca te pediu nada, então você já tem. Vamos conversar. Não, eu lembro de algumas das discussões que a gente teve era justamente que tinham muitos eventos, né? Muitas coisas aconteciam porque tinham muitos assuntos. Eu acho que potência para fazer uma série justamente para trazer essa multiplicidade essa vivência multifacetada, né? Todos os você definitivamente tem, assim, tem. Então, eu acho que aqui todo mundo está dizendo, ó, já tem mais gente pedindo trabalho para a série. Então, acho que você já tem até uma sala inteira aqui mesmo. Pô, gente. Então, aí estava faltando. Não, é que a gente tá... eu acho que assim, as séries, elas são exatamente interessantes por isso, né? Por você ter mais tempo de tela com os personagens, você poder... É um exercício de empatia muito interessante, né? De você ter essa vivência muito mais completa do que 2 horas da sua vida, mas são 8 horas da sua vida, mais engajamento, mais transmídia, mais o comentário das outras pessoas, um público maior. Então, a gente tem falado muito sobre a necessidade da gente ocupar essas telas, né? Essas telas que, inclusive, não vamos... Aí a Gautier falou que a sala já está pronta já. Cadê os produtores com a grana? Essa é a grande questão. Cadê a grana para desenvolver? Exatamente. Não, é que quando a gente está falando sobre ocupar esses espaços, a gente está falando de dinheiro, né? Disso que você estava colocando, que é o que tem sido discutido desde então, né? Que é lindo e maravilhoso colocar o quadradinho preto antirracista, mas na hora da contratação ainda existe um bloqueio, né? Aquela reivindicação de abrir esse espaço, né? Abrir esse espaço na sala de roteiro, nas equipes de produção, e tudo mais, até para aprender e começar a produzir, né? E ganhar esse tempo para criar seus próprios projetos, né? Porque é isso que quando a gente está discutindo, é isso que a gente está discutindo, né? Peraí, tem uma outra questão aqui. Aliás, a gente está indo, tá ótima a conversa, eu estou me perdendo aqui, desculpa, eu sou péssima anfitriã, mas ó, qual é a parte mais difícil no desenvolvimento da série? Você sente que está tendo o apoio necessário para o desenvolvimento? É uma das perguntas aqui. E só um detalhe antes, falaram assim, vaquinha virtual vale? Não, porque a gente está falando de muito dinheiro, né? Quando a gente está falando de produção de séries e desenvolvimento, a gente está falando de meses de trabalho, bastante gente, conjugação de muitos esforços, então, consequentemente, as vaquinhas, elas não dão conta, né? A gente está tendo aí um ótimo exemplo do doc da Caroline Maia, né? Que não entra à luz, que ele está sendo muito bem na vaquinha, mas não é o suficiente quando você está pensando na série. Mas é isso, né? A cobrar para ter mais apoio e projetos lindos como esse ganhem as telas, né? Mas agora você, Marina, desculpe. Qual foi a pergunta aí? Tinha me perdido. Era a pergunta qual que você acha que é apoiada, né? Se você tem o apoio necessário e quais são os maiores... que a gente estava conversando, né? Dos maiores desafios no desenvolvimento da série. Eu acho que é isso, assim, apoio eu tô tendo das pessoas que acreditam na história. Mas apoio para desenvolver, para eu me voltar só pro projeto, ainda não, assim, sabe? Mas eu acredito muito no projeto, então não tem jeito, assim. Eu sempre tô mexendo nele. Eu lembro que assim que acabou o Cabiria, falou assim, então deixa agora na gaveta um pouquinho, pensa sobre tudo que foi colocado para você. Aí eu, tá bom, vou pensar. Uma semana depois eu já tava, tipo, pesquisando um bando de coisa. Então é um trabalho que eu tenho feito em paralelo com o meu trabalho, que agora eu tô numa sala de roteiro. Maravilhoso. Que eu tô numa sala de roteiro. E isso que você falou é interessante, né? Porque quando eu coloquei o projeto pro mundo...
ouvir também as percepções das pessoas e colaboração, acho que faz muito sentido quando você está falando de série. E na sala que eu tô agora, a gente fala muito sobre a configuração de uma sala de roteiro interessante, assim, sabe? Eu estava lendo sobre isso também, de ter pessoas diferentes, com perfis diferentes, por mais que sejam pessoas pretas, com bagagens, com pontos de partida diferentes. Isso, pô, engrandece muito, assim, sabe? O projeto. Então, eu acho que essa série realmente precisa de mais mãos. Por mais que seja Não, pontos de vista. coração, precisa de outro ponto de vista, né? Sim. Não, é o sentido, é o que a gente cobra do que é a diversidade das salas de roteiro, né? São diferentes pontos de vista, que você tem personagens diferentes que só faz sentido numa série se eles têm visões de mundo diferentes, né? E é difícil, por mais empático que sejamos, é muito difícil você dar conta dessas derivações de pensamento em torno de algo, assim, por mais que a gente goste de ouvir a conversa das outras pessoas e seja muito sensível ao mundo, eu acho que tem muitos pontos cegos, né? Então, a gente precisa ter salas de fato em diversas no sentido mais íntimo, né? Em termos de diversidade sexual, de identidade de gênero, obviamente, estamos falando da diversidade racial, né? Porque a gente hoje tem uma homogeneidade branca praticamente em todas as salas, de gênero, de mulheres e homens, cis, trans, e então a gente ainda está muito engatinhando nessa diversidade. Então não é à toa que as séries brasileiras refletem isso, né? Os personagens, quando pensam diferente, são estereótipos. E o que é interessante do seu projeto é justamente isso, né? Porque ele quebra essa visão romantizada do balé, traz uma outra perspectiva e uma outra perspectiva que não só vem em torno traz sim o trabalho duro, que isso a gente já viu em mais de um filme, mais de um projeto, mas foi falado aqui também de geografia, sim, com certeza. A gente está falando aqui do Sudeste, né? A gente está falando, sim, de uma diversidade regional, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa ter outros olhares que problematizem e ecoem questões de outros lugares do Brasil, assim, sem dúvida nenhuma, né? E que, inclusive, até a gente vá além a gente tem discutido muito sobre a questão quase binária, né, entre brancos e negros, mas a gente está falando de indígenas, a gente está falando de uma diversidade brasileira muito mais intensa e muito mais difícil de entender, né, porque a gente passou por processos muito violentos de apagamento de identidades, assim. Mas desculpa esse momento, mas voltemos ao Cora. Aliás, é muito importante, a gente tem esse nome em mente, assim, Cora é o projeto da Marina, esse projeto lindo, que ganhou o Cabire ano passado, um dos prêmios finalistas, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar com o segundo prêmio, que foi a Bia Crespo, Martina do Futuro. Então, a gente está conversando aqui com ela, sim, a Gautier disse, a revolução é não binária, exatamente, a complexidade não binária, quebrar uma das coisas que a gente veio falando com a Vanessa, que eu vim falando com a Vanessa, era justamente esse critério, né, de ser um critério que se propunha a ser desafiador dessa realidade binária, né, ele complexificava e desafiava e lançava isso para jovens e adolescentes, né, que não precisem se adequar a uma determinada norma, desafiem. E o seu projeto, sem dúvida, é um projeto desafiador, né? E aí, agora, como nós temos 5 minutos, então, para eu não errar dessa vez, quais são os próximos passos, então, agora? Os próximos passos, eu ainda estou pensando um pouco nesse edital, né, que abriu. Então, talvez correr um pouco para tentar adaptar e apresentar o que o edital pede, né, para ver, porque ia ser incrível, assim, desenvolver esse projeto mesmo, focar nele por um tempo, porque eu acho que é isso, eu acho que tem
tem verdade, assim, sabe? Tem muita coisa para ser Sim. dita e eu acho que realmente muitas pessoas vão gostar, vamos colocar, né? Vão gostar de Vão, assistir vão. vão gostar de assistir essa história. Então, agora eu estou um pouco mais ligada nos editais. E aí, eu acho que eu preparando para ter esses dois formatos, vamos colocar assim, né? E Uhum. aí, pensando em série, quando eu tivesse material voltado para série, começar a apresentar, assim, sabe? Tentar furar essa bolha, assim, tipo, de tentar, de realmente apresentar o projeto para algumas produtoras e ver quem realmente aposta, né? Porque eu acho que é Sim, isso, quando a gente fala sobre essa luta antirracista, passa sobre isso, né? De você que sim. tem um lugar, o poder de decisão, né? A liderança e a caneta para dar o green light ou não, tem que apostar mais, né? Nessas histórias que são escritas por outras pessoas, né? Trazer essa renovação. É a renovação do audiovisual brasileiro, assim. Sem dúvida, sem dúvida. Cora está na ponta de lança desse processo, assim. Tenha convicção disso. E você passou por vários olhares que confirmaram isso, e aqui tem os comentários só são elogiosos, assim. Que bom. Então, Gostei existe de uma fazer participar da live. expectativa. Não, é isso. Agora essa convicção é parte fundamental. Você sabe que é uma maratona, né? Mas saiba que ele é muito especial, é um projeto, as pessoas falaram aqui para saberem mais. Conversem com a Marina, produtoras interessadas, conversem com ela, o projeto é incrível. É, e, e você sabe muito bem que nós estamos na torcida para que tudo dê certo, assim, você sabe disso. Então, Carol, você é maravilhosa. Tipo, você, Vanessa, foram muito generosas, né? E eu acho que o projeto foi parar nas mãos certas e quando eu cheguei no Lab só tive a confirmação disso, assim. Obrigada mesmo aí pela Mara... torcida e continuar trabalhando, escrevendo, revirando o texto cabeça para baixo. E é isso. Não, é isso, a gente sabe, escrever é reescrever, certo? Então, olha só, bem a campainha aqui em casa, gente, mas fiquem no Cabire, a gente está encerrando agora, mas a Vanessa vai voltar para conversar com a Bia, para a gente conversar um pouco mais sobre o Prêmio Cabiria do ano passado, conversar um pouco mais sobre isso, assim, quais são essas novas narrativas que vão ocupar as telas nesse próximo período. Então, de novo, gente, contratem profissionais negros para suas salas e apostem em projetos negros. É isso que a gente está falando, sabe? Isso é ser antirracista, não é só colocar o selinho durante qualquer coisa, não, tá bom? Só sempre que perguntam, né? Então tá aí, ó. A regra é essa. Fica a Tá? dica. A regra é essa, tá? Mas é isso, gente. Muito obrigado por estarem aqui. Eu não sei direito como fazer para terminar, mas eu acho que eu estou no horário. É isso, Marília? Tá, Confirma aí não, com a tá. gente. Horário. Então, Marina, você quer falar uma última coisinha, então? Não, só agradecer mesmo. E é isso, quem está começando a escrever agora, sendo pessoas pretas e não gosto nem dessa palavra, né? Mas enfim, que sejam minorias, tipo, não desistam, assim, sabe? Porque eu acho que a verdade está com a gente. Então, por mais que tentem escrever o que a gente gostaria de falar, se a gente não escrever, não é a mesma história. Acho que é isso. Sim. Então, acabou, gente. Não tem mais nada a dizer depois disso. Então, fiquem aí. A Vanessa volta daqui a pouquinho. Beijo, gente. Obrigada. Beijo. Beijo. Oi. Vamos ver se tempo aí de povo entrar. Também, como Carol nunca fez isso, Bia, se você puder me ajudar, tipo, pedindo a solicitação, aí porque eu nunca... Pronto, deixa eu ver.
Pronto. Foi. Tá indo aí, provavelmente. Conectando com você. Oi, meninas, tudo Ai, bom? gente, duas loiras fajutas. Platinated. Não, super. E tudo bem contigo? Tudo bem, e você? Saudades. Saudade também. Então, assim, só contextualizando, gente, a gente está aqui continuando a nossa live sobre o Minilab de argumento infanto-juvenil que aconteceu no ano passado. A gente foi a primeira edição, né? Eu vou só recapitular como a gente já está aqui 1 hora falando, só para fins de contextualizar, assim. E a gente foi a primeira edição, né? Desse prêmio de argumento infanto-juvenil. E aí eu e Carol, a gente fez parte do júri, a gente fez a seleção e a Marina com Cora e Bia com Martina no futuro foram as ganhadoras e participaram do Minilab com a gente, além também de Mirza e Renata Sofia, né, que estavam com a gente. Renata Sofia também trabalha junto com Marina no Cora. Então, a gente, a primeira meia hora a gente fez com a Carol, né? Eu conversei um pouquinho com a Carol para falar um pouco dessa nossa reflexão na parte do júri, também trazendo alguns destaques da nossa conversa durante o Mileb. Agora, Carol e Marina fizeram essa conversa foda sobre o Cora, sobre as questões, enfim, os desafios que a gente tem num mercado tão da branquitude, né? Assim, que é essa coisa tão hegemônica da branquitude no mercado do audiovisual. E fizeram, enfim, foi uma última meia hora aí foda. E agora a gente está aqui para falar com a Bia, que com esse projeto super foda também, que eu acho que traz questões muito incríveis que a gente pode rechear aqui nossa conversa. Então, como Carol fez com Marina, eu te pergunto da onde nasceu, você falar um pouquinho do projeto e qual foi assim o músculo que fez você iniciar esse desenvolvimento, da onde surgiu, qual que é a gênese assim do projeto. Legal, obrigada. Obrigada também a Carol e a Marina, que fizeram esse papo incrível antes. Foi muito, muito legal de assistir. Obrigada, Marília, pelo convite. Meu projeto chama Martina no Futuro. Ele conta a história, só para contextualizar, né, sobre o que ele se trata. É uma menina em 2005, uma adolescente de 15 anos, que ela tem várias questões com ela mesma, assim, ela sofre bullying, ela não se sente parte, e ela escreve todos os segredos dela num diário. Segredos que nem ela entende muito bem ainda o que significam, né? Mas ela sabe que ela é inadequada de alguma forma. E o maior medo da vida dela é justamente que alguém leia esses diários um dia. E aí ela acaba viajando no futuro, por questões aí de ficção científica, e ela aparece 15 anos depois e encontra ela mesma, agora com 30, e descobre que ela mesma ficou famosa no futuro publicando esses diários do passado, que viraram tipo um best-seller infanto-juvenil. E aí várias coisas acontecem, né? E o que eu mais gosto desse projeto é que a protagonista e a antagonista são a mesma pessoa, só que com idades diferentes, né? Então, a ideia desse projeto veio para mim baseado nos meus próprios diários, que é o que a gente estava falando. Vocês comentaram, né, que esses projetos são muito autobiográficos, né? Tanto para mim quanto para Marina. E o meu veio disso, assim. Eu tenho uma caixa de diários dessa época, de quando eu tinha 13, 14, 15 anos. E na época eu não dava muito por eles, assim, mas depois que eu fiquei adulta, eu percebi que eles são, tipo, preciosos. É uma coisa que eu fiquei muito, muito feliz de ter feito. E eu fiz, em parte, eu lembro do sentimento, assim, na época de escrever, porque eu tinha medo de ser outra pessoa quando eu crescesse. E eu falava, não, eu vou anotar aqui tudo que eu acho, tudo que eu sou, para preservar a minha identidade no futuro. E isso é muito doido, né? Porque, tipo, ainda bem que eu mudei, ainda bem que eu cresci, porque quando eu tinha 15 anos eu não sabia quem eu era exatamente. Ninguém sabe, né? Não. E aí eu reli, de vez em quando eu pego, toda vez que eu me mudo para uma casa nova, eu encontro essa caixa.
e eu dou uma olhada nesses diários e eu sempre falei, meu, eu quero fazer um negócio com eles. E aí me veio esse daí um dia, eu falei, nossa, imagina se eu de 15 anos visse como eu fiquei com 30, sabe? Uma coisa positiva, legal. Eu gosto bastante do que aconteceu, assim, da pessoa que eu me tornei. E eu acho que... Mas não ia rolar um choque de início. Primeiro porque quando eu tinha 15 anos eu achava que eu era hétero. Então já começava por aí, né? Tipo, eu tinha essa concepção porque tudo que estava ao meu redor era heteronormativo, né? Então, assim, todas as séries, todas as novelas, todo tipo de conteúdo, eu não conhecia ninguém que era gay, ou lésbica, ou bi. Tipo, isso não era uma coisa que existia. Então, acho que rolaria um choque, porque eu tinha certeza que eu era, certeza absoluta. Tipo, agora, por exemplo, assim, eu sou super lésbica. Inclusive, eu vou casar amanhã com a minha namorada. Então, Parabéns assim, para vocês. imagina voltar 15 anos no tempo e falar pra mim de 15 anos, olha, amanhã eu vou casar com uma mulher. Então, veio disso, assim. Conta um pouquinho, que eu acho que tem um pouco a ver com o que você está falando, mas conta um pouquinho da sua personagem, assim, da Marina, da protagonista, né? Da sua protagonista e qual que é a jornada aí dessa protagonista no seu projeto, assim, no seu filme. Eu acho que ela começa, assim, uma menina muito fechada, meio combativa, assim, sabe, em relação às influências externas. Ela é tão fechada nela mesma que ela não vê coisas que estão ao redor, né? Que eu acho que tem muito a ver com como eu era, assim, também. Então tem uma coisa, assim, que fica por trás da melhor amiga dela, que gosta dela. Então eles têm uma coisa, assim, que tá na frente dela e ela não vê. É como se fosse, tipo, um pavio que tá prestes a chegar na explosão, sabe? Então, assim, tá quase lá, mas ainda não foi. E essa viagem é a explosão dela. Então, ela encontra com ela mesma. E a primeira reação é odiar o que aconteceu. Tipo, não gostar de quem ela virou. E ela, do futuro, tem vários defeitos, claro, que todos temos. Mas, assim, tem várias coisas legais também. O fato de ter virado uma autora publicada, de ser uma pessoa ativista na comunidade LGBT. Tem uma cena que elas vão na parada LGBT e a Martina do futuro sai no carro alegórico, assim, é um momento de catarse. E a Martina do passado não acha isso muito legal, essa coisa da exposição, né? Dos dias de hoje também, porque em 2015 não era assim, coisa de Instagram, Facebook, Orkut. E a Martina do futuro, ela é super exposta, né? Ela vive muito em contato com as redes sociais, com a imagem que ela passa. E a do passado é totalmente o oposto. E eu acho que essa dinâmica é uma coisa muito legal, porque não é só a do passado que vai aprender, apesar dela ser a protagonista, né? A do futuro também vai recuperar uma coisa muito visceral dela, muito original, para conseguir ser uma pessoa melhor agora, né? A gente tem muito isso, assim, de ficar preocupado com redes sociais, com exposição, com o que a gente quer mostrar, e às vezes esquece um pouco o que era o principal, né? O que estava lá, assim. Então, eu sinto muito isso quando eu leio coisas minhas de quando eu era adolescente, sabe? Tipo, sempre estava lá. Quando eu fiquei em dúvida do que eu estou escrevendo, o que é que eu quero comunicar para as pessoas, como roteirista, eu vou lá. E ali tá a chave de tudo. Porque às vezes a gente se perde, né? Fica indo para lá, para cá. Então, acho que essa é a jornada das duas personagens que eu mais gostei, assim, na história. Essa, inclusive, foi uma discussão que a gente fez no Mililab, né? A questão do que é fazer uma história infanto-juvenil desde um ponto de vista infantil e tinha justamente essa questão entre a sua personagem adolescente e a mesma personagem adulta, né? Assim, aí você trouxe a própria coisa do antagonismo e aí tem os elementos também de ficção científica e também tem uma outra coisa que eu acho que eu gostaria que além da ficção científica que você falasse, que você falou muito, e dá para ver na sua escritura, e você falou muito durante o Unilab, e a gente vê também com seus outros trabalhos, que é o seu amor pelo humor, né? Você tem um rolê muito forte com humor, e tem uma habilidade muito forte nisso também. Fala também um pouquinho da onde vem esse seu interesse, o porquê e o quanto, enfim, o que é importante para você, e que eu acho que faz parte da sua pesquisa de um modo geral, né? Assim. Com certeza, assim, uma das coisas que mais me incomodou e me incomoda até hoje em histórias de protagonistas lésbicas é que geralmente é um drama. E geralmente elas morrem no final, sabe? Se não morre, se ferra. Então é uma coisa que me incomoda muito. Eu não consigo entender por que a gente não pode ter simplesmente uma comédia romântica.
sabe, com a protagonista lésbica? Qual que é a dificuldade de pegar essas histórias que todo mês as plataformas de streaming lançam 20 filmes desses, que são aquela mesma fórmula, água com açúcar, igual. Por que não pode uma dessas duas ser uma protagonista lésbica, sabe? Ter uma história. E eu sentia muito falta disso. Eu falava, gente, não é possível que não tenha. Eu queria que fosse abordada essa coisa da sexualidade, do primeiro amor e tal, de uma forma leve, de uma forma que vai ficar tudo bem, né? Tipo, não é um final triste. É muito baseado em mim também, assim. Tipo, claro que existem muitas histórias de pessoas LGBT que acabam sendo expulsas de casa, que sofrem violência da família, que não são acolhidas. Existem muitas, muitas mesmo. Infelizmente. Mas também existem histórias positivas. E eu acho que é legal mostrá-las, entendeu? Eu acho que a gente tem muita história negativa aí que dá um medo, talvez, nas pessoas. Eu, por exemplo, acho que eu contei essa história lá até pra vocês. Eu fiquei muito tempo para sair do armário, muito tempo. E eu sou de uma família super liberal. Meus pais são jornalistas, sabe? Sempre foram, super me aceitaram quando eu falei que eu ia fazer cinema, tudo isso. Então não tinha por que ter medo de falar para eles. Eu nunca levei um namorado em casa. Então todo mundo já meio que imaginava o que ia rolar. Mas eu fiquei apavorada, porque eu tinha visto 1 milhão de filmes que as lésbicas morriam no final, as famílias não aceitavam, eram expulsas de casa. E aí eu acabei saindo do armário com 26 anos. Tipo, é super recente, assim. Eu já tava namorando, sabe? Já tava, tipo, indo morar em outro país com a minha namorada da época. Então, eu acho que eles criam, às vezes, uma coisa muito negativa que tira a esperança um pouco das pessoas. E eu acho que a esperança também é importante, ainda mais agora, nos tempos que vivemos. E tem uma coisa muito, enfim, dentro de toda esse, quando você fala dos tempos que vivemos, né, nesse, que eu acho que, enfim, é uma discussão super foda, mas assim, dentro dessa perspectiva do que é fazer um personagem, uma personagem lésbica para uma produção infanto-juvenil, que como a gente falava no início da live, na prosa ali inicial, eu e a Carol, o quanto que a produção infanto-juvenil, ela é uma produção ainda da branquitude burguesa, binária, moralizadora, né? Então, o passar por uma possibilidade de criar um projeto, um filme ou uma série que tenha personagens, né? A gente está falando de Brasil, né? Assim, tem muitas produções que já estão encarando essas gerações, né? A gente está falando da sua geração, que é quase a mesma que a minha, né? Eu acho que eu sou um pouquinho mais velha que você, mas que a gente vê várias outras produções que já está falando sobre sexualidade líquida, já está falando sobre identidade de gênero, sem tornar isso uma questão temática, que eu acho que tem muito a ver com o que as meninas falaram antes também. Então, assim, isso sem contar também que, de um ponto de vista de potencial dramatúrgico, né, quando você fala de primeiro amor, eu lembro que tem muitas leituras em relação a isso também, assim, a amizade entre duas meninas, ela está muito num limiar de primeiro amor, né? Assim, a amizade de duas meninas na infância, assim, ela está no limiar. Você tem um monte de, inclusive, de filmes que fazem isso, né? O Duas Irenes do Fábio Meira, que é um filme que não tem o tônus infanto-juvenil, mas enfim, que eu acho que fala exatamente disso, desse lugar. E aí, quando você fala do primeiro amor, né, que é esse limiar e ao mesmo tempo essa descoberta, e o quanto que às vezes a gente mostrar histórias que tudo bem, a menina ou o menino não ter medo de ultrapassar essa fronteira como uma possibilidade de uma violência, né, diante dessa sociedade heteronormativa, uma série... Enfim, então eu acho que o seu projeto, justamente com esse tônus de leveza, com esse tônus, né, de humor, né, que naturaliza a sexualidade nesse lugar, né, assim, então e eu acho que você traz isso que chamou muito a nossa atenção, né, a minha e da Carol, justamente o lugar afirmativo do humor, né, você traz esse lugar afirmativo do humor, e o humor, quando é massa, é esse lugar afirmativo, né, assim, é esse lugar da potência mesmo, né? Assim, então, isso é muito legal. E falar talvez um pouquinho da coisa da ficção científica seja legal, assim, da sua escolha por esse gênero. Além, enfim, pode também falar do que eu falei antes, mas só já engatando em outro assunto, falar um pouquinho dessa escolha, né? Essa coisa
dessa passagem de tempo e até pensando se você atualizou, já pensa qual é o status do projeto agora e qual é o status do projeto agora, se você tem pensado a partir do que a gente está vivendo também, de isolamento social, enfim, conta um pouquinho pra gente. Sobre isso que você falou das séries de hoje, assim, eu tenho acompanhado, tem muita coisa legal sendo feita mesmo, assim, que me deixa feliz, tipo, o Euforia da HBO, eu acho que trata de muitas coisas interessantes, assim, que até eu mesma não conhecia sobre os jovens de hoje, que é uma geração muito, que passa por coisas muito difíceis, né? Tipo, eles têm uma melancolia dentro deles que eu acho que a nossa não tinha tanto, e com razão, em vários sentidos. Mas a coisa da sexualidade flui, atividade. Tem uma série também da Netflix, aquela que chama Eu Nunca, não sei se vocês viram também, que é muito legal, a protagonista de família Legal. indiana, né? É muito legal, tipo, são coisas. Ali eu acho que é um uso do humor muito parecido com o que eu gostaria de usar na Martina, sabe? Todas as meninas ali são não brancas, sabe? Elas têm suas questões. Tem uma amiga que também está se descobrindo lésbica. Então, acho que tem isso. Tem essa coisa que você falou também que não tem o moralismo, né? Tipo, a menina só quer transar, ela não quer se apaixonar. Eu acho que isso é legal também. E por outro lado, tem coisas que me decepcionam, sabe? Tipo, que eu achava que tinha um potencial gigantesco e eu sempre vejo, vai lançar tal coisa. E eu fico, nossa, essa vai ser muito legal. Aí, por exemplo, aquela Você Nem Imagina, o filme da Netflix. Eu tinha uma expectativa gigantesca para esse filme, assim, que a roteirista, a diretora, é Alice Wu. Ela é uma mulher lésbica. E, tipo, eu falei, que legal, eles venderam como uma comédia romântica, LGBT, aquela coisa bem padrãozinho de escola. Aí você vai assistir e a história é sobre o menino, entendeu? Tipo, eu achei muito decepcionante. Assim, tem a trama dela com a menina que ela gosta, mas não entra muito nisso. E foca na amizade entre a protagonista e o cara. E a curva dramática principal é do cara. Então, assim, eu entendo que ela quis tirar um negócio da romantização, do amor adolescente, mas eu acho que a gente não chegou nesse nível ainda para personagens LGBT. Para você desromantizar, primeiro você tem que passar pelo romance. Tipo, a gente não tem coisas de romance tradicional de personagens LGBT. E tradicional, que eu digo, não precisa ser um negócio quadradinho lá que a gente falou. Pode ser coisas com esse twist, assim, mais modernas. Mas eu acho, assim, que não entendo muito bem o porquê de sempre colocar um personagem masculino no meio da história, entendeu? A outra série da Netflix, aquela I'm Not Okay With This, que é baseado num comic book, né? Primeiro, já tá errado que é um monte de homem fazendo, né? Você vê que é um homem que escreveu, todos os produtores são os caras do Stranger Things, então eu já fui meio com o pé atrás. E aí você chega lá e falam que é a trajetória da menina para descobrir que ela é lésbica e quanto ela debate com os poderes. Também falei, vai ter um paralelo com a Martina legal aí, por causa do gênero e tudo mais. Aí você chega lá no terceiro episódio, ela transando com o cara, entendeu? Sem motivo nenhum, assim, tipo, é a menina mais fechada, que gosta da melhor amiga, e dela tem um vizinho que é legal e ela vai lá e transa com ele. Isso pra mim é um olhar masculino sobre as nossas histórias, sabe? É tipo, o cara é legal, portanto ele merece ser recompensado com o sexo com a menina que ele gosta. Então eu também, na Martina, queria focar numa coisa que é tirar os homens da narrativa. Porque eu acho que a narrativa lésbica, ela é uma das únicas em que homens realmente não são necessários na história, necessariamente. Você pode ter pai, você pode ter irmão, mas tipo, não é obrigatório, né? O teste de Bechdel surgiu disso daí, né? Coisas de narrativas lésbicas. Mas eu acho que seria uma coisa muito legal, assim, de ter. Começar a ter coisa que não tem homem na história, sabe? Principalmente. E tem uma atualização também dentro da comunidade lésbica, uma atualização geracional, né? Assim, que eu acho que a gente que teve muitas alterações e eu acho que, por exemplo, quando você fala do próprio Eu Nunca, né? Que é uma série tão legal, que é uma protagonista tão complexa, ela é contraditória, ela faz um monte de coisa errada, né? Assim, no sentido de deixar as pessoas na mão, de uma questão, ela tá justamente construindo ali o seu rigor ético, né? Assim, então tem uma coisa que eu acho que passa justamente isso, né? De quem escreve, é isso, né? Enfim, acho que ninguém a gente já avançou nossa discussão, né? Assim, nesse sentido de que quem tem que escrever as histórias que de cada tipo, enfim, de cada personagem e tal.
Mas isso que você fala, assim, né? Eu acho que tem uma coisa que falta, por exemplo, eu não sei, você tá numa produtora agora, né? Você trabalha na Conspiração, Marina também tá fazendo agora uma série na Conspiração, mas eu queria que você contasse um pouquinho, assim, óbvio, tem aí várias questões, mas de quanto dos desafios, assim, né? De tipo, quando você coloca essas questões, porque tem questões aí que são culturais, que eu acho que a gente está num momento que circunscreve uma coisa de ruptura com uma série de coisas mesmo, e especialmente numa área como a nossa, né? Assim, que se não tiver essa ruptura, as histórias não fazem sentido, né? Assim, não tem relevância. Como que são os desafios, assim, para você, né? Assim, como criadora, como autora, na interlocução com o mercado, mesmo que não seja exatamente na produtora onde você está agora, assim, de um modo geral, e como que você vê o potencial do Martina nessa interlocução, assim, como que você está criando um mapa, assim, para você e para essas suas reflexões e produções e criações, assim. Eu fui trabalhar na Conspiração um pouquinho depois do Cabiria. Tanto que quando eu fui no Cabiria foi para fazer uma reunião lá, que é no Rio de Janeiro, né? Lá no caso é o Rio, estou aqui em São Paulo. E eu acho que eles têm uma visão muito legal de roteiristas iniciantes, assim, e de diversidade também. Não é coincidência eu e a Marina estarmos trabalhando lá, fazendo coisas diferentes. Eu nem sabia que ela estava, entendeu? Tipo, não é no mesmo projeto, mas dá para ver que é uma produtora que se preocupa em ir atrás de novos roteiristas, novas vozes e vozes diversas. Então, nesse sentido, assim, eu boto fé na firma. Eu fui contratada para fazer um trabalho lá bem solitário, assim, entre aspas. Eu não faço sala de roteiro. Eu trabalho sozinha, fazendo desenvolvimento de projetos, argumentos de longa, séries, assim. Eu crio ideias de séries e formato para eles tentarem vender. Já faz uns 4, 5 meses que eu estou fazendo isso. Já estão em vários pitchings, conversas e tudo mais, tentando vender. Na hora que vender alguma série, vamos para a sala. Estou ansiosa por esse momento. Mas eu gosto, assim, na verdade é um trabalho que eu curto. Ficar criando séries do zero. Eu sou uma pessoa meio ariana, né? Então eu gosto de começos. Eu tenho um pouco mais de dificuldade com desenvolvimentos. Por isso que o laboratório foi tão legal para mim, assim, poder também abrir uma porta de aprofundar numa coisa que eu tinha feito, sabe? Que depois ficou ecoando na minha mente. Por eu ter esse trabalho, até antes da Conspiração, de ficar criando muitas coisas, eu acho que aprofundar em uma delas me ensinou coisas para usar depois também, assim, que eu uso até hoje. Mas é uma coisa muito rápida, assim, ter que entregar uns 2, 3 projetos novos todo mês. Então é meio rápido. Sobre o Martina, o que é legal é que a Conspiração gostou. Tipo, eles pediram. Eu fiquei meio assim no começo, né? Só entregava projetos super héteros, tradicionais e tal, porque eu trabalho principalmente no departamento de infanto juvenil lá. Então é tudo bem quadradinho, assim, você meio que pisa em ovos, né, com o que você vai mandar. Tudo muito comercial, sabe? Então, meio difícil. Mas aí rolou uma abertura, assim, eu percebi que eles pediram para fazer uma adaptação de um livro que o protagonista era gay e era uma comédia romântica gay. Daí eu já senti, opa, talvez eles estejam mais abertos. E aí eu mandei o projeto da Martina. Eu reescrevi algumas coisas baseadas no que a gente falou no laboratório. Fiz uma versão nova, um pouco mais enxuta também, né? Para ter mais espaço de desenvolver um pouco mais. Voltei um pouco atrás para poder andar para frente depois. E daí eu mandei para eles e eles, tipo, curtiram muito, assim. Eles foram super abertos, leram, falaram que adoraram e estão circulando. A grande dificuldade é para onde, entendeu? Eu acho que essa é a nossa maior questão, assim, no momento que a gente vive, sabe? Claro que a gente tem os streamings agora, tem Netflix, Amazon, agora vai ter a HBO Max, o Disney Plus, Hulu, eventualmente. Mas, assim, quais desses streamings estão dispostos a fazer uma história com uma protagonista lésbica, entendeu? Tô levantando essa questão aqui porque eu acho que é fato, assim. Tipo, a gente tem a Netflix em alta conta, né? De tipo, nossa, como eles são, não sei o que lá. Mas, tipo, eles apostam médio, eu acho, na minha opinião. Eu acho que eles apostavam muito mais no começo. Agora eles estão indo por um caminho um pouco mais tradicional. E eu acho que eles não tem muito... tá com dificuldade, assim. Eles gostam do projeto. A gente tá vivendo uma época que não se cogita mais captar dinheiro na Ancine. Então tá tudo muito mais voltado para quem vai poder pagar isso.
mas ainda não tem essa abertura no Brasil, eu acho. Eu acho que nos Estados Unidos já tá rolando, na Europa, mas eu acho que rola uma preocupação com quem vai ser o público, né? Porque a gente vive num país extremamente conservador agora, infelizmente. Tem uma coisa aí que eu acho que é um desafio também dos executivos, sejam eles das plataformas, de canais, né? Assim, a gente tem um histórico, por exemplo, de editais do saudoso edital das TVs públicas, que inclusive a Esther está aqui, que foi uma das coordenadoras da linha e tal, que muita gente LGBT pôde produzir, fazer suas produções, ou com personagens LGBTs, a gente tem produções super importantes, que é isso, não tinha aonde escorrer, né? Então, acho que aí a gente deixa até um ojo, como dizem os muchachos, uma atenção aí para os executivos. Eu acho que a gente tem que essas discussões que são com os autores, né? Enfim, a gente que está aí desenvolvendo histórias e tal, a gente precisa incluir os executivos também para ver como criar e como criar esses espaços essas brechas, né? Assim. Mas eu acho que um dos problemas, talvez, também é que eles ainda veem histórias LGBT como histórias de nicho. E eu acho que é aquilo que a gente estava falando da normalização. É assim, não é porque é uma história LGBT que é um filme de arte, entendeu? Tipo, a Martina foi pensada assim, é uma série de comédia. Eu já cogitei, sim, em algum momento, mudar para ser uma história hétero, um romance. Eu tenho certeza que se eu mudasse e fosse uma menina que viaja no futuro e tem uma trama lá com um boy, já teria vendido esse projeto, entendeu? Porque ele é comercial, mas eu não quero, né? Tipo, não é isso que eu quero. Então, eu acho que eles ainda veem coisa, não, LGBT não, tipo, é uma categoria própria, sabe? Tipo, não é que é LGBT, é uma comédia adolescente. Eu acho que isso, na verdade, é o grande problema, que eu acho que, enfim, de uma forma mais, uma reflexão, assim, só articulando um pouco da conversa de Marina e depois da conversa de antes com a Carol, né, com a Carol com a Marina e a Carol comigo, que eu acho que é essa coisa do universal, né, e assim, tanto no desafio qual que é o senso comum que cria esses nichos, né, assim, como também o próprio senso comum no que diz respeito à dramaturgia, né? Assim, por isso que pensar uma história com uma protagonista que é lésbica, com uma protagonista que é um protagonista que é gay, uma protagonista que é mulher, uma protagonista que é uma mulher negra, enfim, dentro da pluriversalidade que é o mundo, né? Assim, exige essa coisa dos criadores terem esse lugar desde onde, né? Que fazer parte da biografia, do lastro de história e de vida deles, de modo que a gente consiga circunscrever outros sensos comuns, né? Assim, porque é isso que quando a gente faz histórias, é essa força de fazer história, além de divertir, além de trazer, é de fazer terrorismo cultural nesse sentido de que a gente precisa criar brechas para mudar o mundo e as histórias elas têm essa força e elas têm esse dever, eu diria, assim, né? Então, e pra gente, assim, quando a gente leu o Martina e a Carol, ela já contou que já relatou como foi essa leitura e que a gente, enfim, foi meio que o nosso senso comum, né? O meu e o dela, eleger os dois, né? Quando ali na fase de júri, justamente porque são projetos que são projetos que rompem, que criam uma brecha dentro desse senso comum universalizante, assim, né? Então isso é muito foda. E eu acho que essa discussão para os executivos, né, assim, de você e tá falando, e é isso, né? A gente vai indo devagarzinho, vai pelas, né, que é um pouco da realidade. Conta um pouquinho, assim, eu acho que tem uma coisa muito forte que eu acho que a gente foi falando tantas coisas e você não falou, que é a própria coisa da ficção científica, assim, né? Porque eu acho que a gente fala pouco de gênero, né? Assim, ficção científica, ainda que haja muitos desejos, a gente no Brasil a gente tem poucos exemplos, né? Assim, então eu acho que a gente não tem uma história, né, em ficção científica. Assim, a gente tem lá o cinema do Adley, a gente tem umas coisas, né, nesse sentido, mas conta um pouquinho dessa escolha, como foi essa escolha, do seu interesse por esse gênero, enfim. Total, assim, para achar uma referência brasileira foi muito difícil.
Até porque quando eu comecei a escrever esse projeto, não tinha nem o 3%, por exemplo, onisciente, que eu acho que são ótimos exemplos, assim, de ficção científica brasileira, mas também são tipo, praticamente os únicos, né? Não tem muita coisa mais pra gente ver. Mas, assim, por incrível que pareça, eu não sou muito fã, assim, do gênero viagem no tempo, essas ficção científica, assim, que é muito densa, né? Eu me incomoda um pouco coisa que explica muito como é feito, sabe? Que eu acho que às vezes se preocupam demais com o universo e a mecânica e de menos com as histórias e as personagens. Sim. Então, o que eu tentei fazer com a Martina foi focar primeiro na personagem, no conflito, no que ela tá vivendo ali mesmo, e depois a gente vê a mecânica. Então, acho que é um negócio que até hoje ficou meio assim, é a parte mais superficial da história, na minha opinião. Tem alguns conceitos ali que eu tirei de coisas que eu já conhecia. Acho que minha maior referência foi a série Lost, que foi uma das poucas assim que eu assisti que tinha Viagem no Tempo, que é um negócio da constante, né, que no Lost tinha, e no caso da Martina é uma caneta tinteiro, que eu queria que fosse um objeto, mesmo uma coisa fácil de visualizar, de entender, e uma coisa que está caindo em desuso. Então, assim, em 2005 você escrevia a caneta, né? Talvez algumas pessoas tinteiro, no caso da Martina, ela ganha do avô dela, então já é um objeto mais de época, mas a piada, assim, é que ela chega em 2020 e não consegue encontrar uma caneta. Tipo, assim que ela chega no quarto, ela tenta se espetar para voltar e não tem uma caneta à vista. Isso é uma coisa que aconteceu comigo muito tempo, assim. Eu tive uma época que eu não escrevia mais à mão, que eu tinha questões, que achava minha letra feia, perdi os papéis, aquela coisa toda. E só usava celular, tablet, computador. Então, eu acho que tem isso, assim. Depois eu voltei, agora eu escrevo muito mais à mão e tal. Mas é possível você chegar numa casa hoje em dia e não ter caneta. Eu já vivi essa situação. Tipo, alguém tem uma caneta? Alguém tem? Então, eu achei legal usar um negócio que marca um passado para ter essa diferença também. E ser uma constante mesmo que, primeiro, ela acha que é um objeto. Mas aí depois ela vai para um lado mais emocional, que ela lembra que é a mãe. A mãe dela tem uma situação também que ela sofre de Alzheimer. E ao longo desses 15 anos, a situação se deteriorou muito. Então, tem também esse paralelo que a mãe está no passado ainda. E ela vai encontrar a mãe e a mãe não reconhece a filha da época, mas reconhece a filha adolescente, porque a mãe ainda está lá. Então, tem várias brincadeiras com o tempo, assim, né? Tipo, como que funciona. E eu acho que isso a ficção científica explora. E o que eu mais gosto no gênero de ficção científica são as alegorias para as relações humanas. E eu acho que essa foi a minha lição principal, assim, que eu tirei para usar na Martina. Mas a Marília já deu um aviso aqui que a gente precisa terminar. Eu peço desculpas que é a minha primeira vez nisso, mas assim, só tem uma pergunta que vamos responder muito rapidinho aqui, só para que a Ana perguntou para falar sobre o processo criativo dos argumentos, assim. Aí a gente tentar fazer só uma resposta rapidinha aí, Bia. Tá, de como eles são feitos, assim? Tipo, Falar sobre o processo, assim, até do aspecto mais literário, do roteiro, enfim, tipo, do que do roteiro, enfim, conta um pouquinho como que é para você escrever o argumento, se desenvolve o personagem antes, como que você vai descobrindo, enfim. Acho que argumento é legal que cada um faz do seu jeito, né? Então não tem uma regra. Eu, assim, em linhas gerais, como eu costumo fazer, eu primeiro tenho uma ideia, que é a sinopse, é a premissa. Então eu escrevo a premissa lá no meu caderno. Daí, às vezes eu já sei mais ou menos uns pontos, né, que eu vou fazer. Mas como eu falei, eu sou uma pessoa muito de começos. Então, geralmente, eu já sei até o primeiro ponto de virada. E eu não sei o meio nem o fim. E isso é muito importante, assim, não dá pra começar a escrever sem saber isso. Eu acho que é o drama de todo mundo, né? Tipo, Com passa certeza, do com certeza. traço pro segundo ato, aí até começa. Mas eu acho que o principal é não desistir. Tipo, não largue o negócio porque você não sabe o fim. Você vai encontrar. Então, aí eu vou e fico assistindo coisas. Tipo, eu faço uma lista de referência, série, filme, livro, coisas que podem me ajudar. E fico assistindo, assistindo, assistindo. Uma hora, puf, vai vir um negócio assim que é tipo desenvolvimento. Às vezes não vem, você senta e fica martelando, fica batendo, fica fazendo. Eu boto na lousa, coloco os personagens, tento pensar um pouco mais sobre eles, desenvolvo os pontos de virada da história. Uma vez que você tem os 5 pontos principais de virada da história, eu acho que você consegue ter o que você vai fazer. O argumento, para mim, é uma história muito específica, assim. Tipo, eu conto esses 5 pontos um pouco mais literários, entendeu? Então, eu gosto de colocar algumas falas, porque eu acho que ilustra bem os personagens. Eu boto as aspas do que eles falam. No caso da Martina, tem umas piadinhas de Orkut, sabe? Os negócios de época, que eu acho que dá o tom. Mas o certo, né, dos livros é você não ficar colocando falas, mas eu acho que dá uma colorida. Acho que o principal é não passar de 10 páginas.
Pronto, olha, muito obrigada, Bia, assim, reforçando aqui, falando que foi uma alegria, assim, estar com você, com a Marina. Eu falo por mim e pela Carol, porque muito tranquilamente, porque a Carol já falou isso muitas vezes, então quem entrou agora e não viu a Carol, ou, enfim, só estou reafirmando isso. Agradecer muito, assim, eu acho que tem essa coisa da generosidade da troca, eu acho que laboratórios exigem uma confiança na troca, porque você se expõe pra caramba, o nosso trabalho é de muita exposição, né, assim, então eu acho que exige uma coisa que é de combate, mas também eu acho que ali o nosso grupo foi puro amor, né? Assim, então eu acho que até nos momentos de contradições, de questões que foram densas e conflitantes, a gente trabalhou de um jeito muito generoso e foi muito bom. Então eu queria agradecer pelo Cabiria, sua presença, a presença de todo mundo. Pessoal, não se esqueçam, as inscrições estão abertas. Tá, vai ter uma edição de prêmio de novo para o prêmio de argumento infanto-juvenil, tem prêmio para roteiros de longas de ficção, tem prêmios para série documental, enfim, tá aberto até o final de julho, então, mulherada, por favor, se inscrevam, porque o Cabire aí é um espaço super importante. E é isso. Deixo aí minhas boas energias para você, Bia, prazer enorme te escutar e muito obrigada. Pode, se quiser falar aí suas considerações finais, fica à vontade. Tudo que você falou, devolvo, assim, foi um aprendizado incrível, eu aprendi muito sobre várias questões. Obrigada mesmo, vocês são muito generosas, foram super abertas, super receptivas, você, Carol, Marina, Mirza, Renata, todo mundo, foi incrível trabalhar com vocês. Eu só queria deixar um recado, eu estou abrindo uma produtora de conteúdo paralelo ao meu trabalho na conspiração, que eu estou tentando dar uma força para jovens roteiristas, iniciantes do mercado e tal. E eu tô pagando 2 inscrições para roteiristas iniciantes do Cabiria, fazendo tipo um processo seletivo de sinopses. Então, se alguém tiver aí sinopses e quiser mandar para mim para esse concurso, pode mandar. O e-mail é o contato@tdcconteúdo.com.br. TDC, as letras mesmo. E é só mandar uma sinopse de uma página da história. Eu vou escolher 2 para pagar essa inscrição e continuar rodando aí a nossa roda de ajuda uns aos outros. Obrigada. Pronto. E no Cabiria também tem as inscrições gratuitas, né, para mulheres negras, trans e indígenas. Então é isso, pessoal. A gente pode ficar aqui um tempão. Eu mando um beijo para todo mundo e boas energias aí para todo mundo. Muito obrigada aí pela escuta e pela conversa. Beijo, Bia. Beijo, todo mundo. Tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.